Olá, pessoal, estamos iniciando aqui mais um podcast. Sejam bem-vindos e hoje aqui o tema é muito importante, né? Primordial para nós dentro de uma atualidade, ou seja, ele é desde o princípio do que Deus criou a família, a importância da família. E eu estou aqui com a Laura Lima, bênção de Deus. Ela é pedagoga, é pós-graduada, né, em administração de empresas, 25 anos de experiência como gestora escolar, faz palestras também, né, e Sim. para famílias e consultoria educacional. Casada, 3 filhas, uma mulher cristã. Oh, coisa boa! Obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, pastor, pelo privilégio de estar aqui diante do Senhor, toda essa experiência aí. Para mim é uma honra, né? Acompanhei um pouco do seu trabalho, dos seus projetos, da Obrigado. série que o senhor está fazendo, né? Achei lindo o nome, Coração Igual ao Teu. Então, para mim é uma honra estar aqui falando sobre família, né? Algo tão nobre nos dias de hoje, tão necessário. Muito, né? Então, eu agradeço muito por estar aqui e obrigada pelo convite também. Eu que sou grato, né? Somos gratos pela sua presença, né? E veio com a sua filha também, a Marina está aqui também nos bastidores e aqui assistindo aqui. E para nós é motivo de bênção. E principalmente também, né? A gente falar aí de um assunto, a importância da família. E com a sua experiência, né? De tudo que você vem aí adquirindo através, né, de tantos anos, longos anos aí, tem tanta coisa para passar aqui, muitos aqui, né, serem abençoados, né, alcançados através, né, do que a gente vai bater esse papo aqui tão abençoado. E o que você teria aqui para começar, uma introdução aí? O que você poderia falar sobre esse tema como uma introdução? Como o nosso tema é a importância da família, eu vou falar um pouquinho da minha. Opa, boa! Eu sou casada, né, como o senhor já falou, 3 filhas. Amo ser mãe, né? Amo ser esposa, amo também ser dona de casa. E meu marido é Ezequias, né? Manda um abraço para o senhor. Me autorizou a vir aqui, graças Olha só, a Deus. obrigado, pastor Ezequias, obrigado, viu, por autorizar Obrigada. a vossa esposa. Ele não pôde me acompanhar, mas pediu para minha filha vir. E meus pais, o meu pai, né? Falar um pouquinho do meu pai e da minha mãe. Meu pai estudou até a 4ª série, era um homem tranquilo, gostava de brincar, gostava de dar risadas. E a minha mãe, uma mulher forte, né, que investia muito, tudo que ela podia na educação dos filhos, né? Apesar de nunca ter estudado, mas uma mulher muito sábia, né? E apesar de eles não terem tanto conhecimento, né, naquela época, não se tinha tanto conhecimento como verdade. nós temos hoje, mas eles conseguiram nos dar uma boa educação, né, para mim e para os meus 3 irmãos, né, tenho 3 irmãos. Então, eu aprendi muito com eles e a família é a nossa primeira base, né, a família é algo assim que nos instrui, que nos dá direção, né, pastor? Verdade, é o primordial, como a gente sabe, conhece também, né, o que Deus tem instituído, né, desde o princípio, e a gente vê que a gente sofre, né, estamos vendo aí tantas ameaças, né, tantas formas de família que estão também querendo apresentar. Mas aqui a gente vamos estar aqui falando sobre essa família tradicional, essa família que é de Deus, constituída, né, por Ele, através da palavra, do princípio e tudo mais. E eu queria saber aqui, uma curiosidade também, a gente estava até conversando, né, um pouquinho nos bastidores, o que te levou, né, você estava falando, o que te levou, né, a essa missão de falar com famílias, dar palestra sobre família, ter esse tema, né, como família? Então, eu conheci a educação aqui em São Paulo. Eu sou do Maranhão, nasci próximo de São Luís, que é a capital. E na época eu recebi um convite para vir para São Paulo. E quando eu recebi esse convite, pronto. Só que assim, meus pais não queriam, porque deixar uma filha ir para São Paulo
uma cidade grande, sem ter muitas pessoas aqui, eu não conhecia quase ninguém. Mas Deus, ele se encarregou de ajudar eles e eles me autorizaram e eu consegui vir para São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei meu esposo depois de um ano e meio, né? Conheci meu esposo e nós fomos procurar a igreja para casar. Sim. E encontramos uma igreja coreana. E nessa igreja, e eles nos cederam a igreja, foi uma das igrejas que nos receberam bem, nos cederam, não, pode casar. E aí começamos uma amizade com os coreanos. E aí eu conheci, tinha uma creche na igreja, e o mantenedor, né, o pastor dessa igreja, ele pediu para eu cuidar dessa escola porque ele precisava de alguém. E foi os meus primeiros contatos com a escola. E eu comecei a trabalhar e eu comecei a pegar gosto, né? Até então eu não sabia, né, o que eu ia ser, o que eu ia estudar, enfim. Eu comecei a pegar gosto pela educação. Olha só. E aí eu comecei a estudar, né? E eu, assim, para falar a verdade, no ensino médio, eu não ligava muito para ficar estudando, né, e lendo, não, mas quando eu conheci a educação, eu aprendi, assim, eu tomei gosto, eu gostei, eu amo. Agora eu estou estudando, sim, então agora eu comecei a gostar de estudar. E aí eu comecei a trabalhar nessa escola, e aí eu pedi autorização para a diretoria de ensino, e eles autorizaram para ficar tudo legal. E aí, ali na escola, eu comecei a observar as necessidades das famílias. E eu vi que tinham vários tipos de famílias. Crianças com pai e mãe, né, sendo cuidadas pelos pais. Crianças que eram cuidadas só pela mãe. Crianças que eram cuidadas só pelo pai. Crianças só com os avós. Crianças que não tinham pai nem mãe. Então, eu comecei a observar e a querer realmente cuidar dessa área, né? A princípio era só educação, né? Educar, cuidar. E aí eu falei, a princípio eu falei, nossa, a minha família é diferente, né? Em relação a tudo muitas coisas que eu estou vendo aqui, né? Então eu comecei a ter contato com essas famílias e eu comecei a gostar das pessoas. E tanto que até hoje eu lembro principalmente daqueles alunos que eram bem bagunceiros. Por quê? Porque aqueles alunos ficavam mais comigo na minha sala, enfim. E os pais também. Então, quando eu ia para os cursos, eu sempre falava, gente, na minha escola eu não tenho esse tipo de problemas. E às vezes as pessoas falavam, nossa, achavam que eu estava querendo me exibir, né? Mas eu conseguia me relacionar muito bem porque eu queria estar ali, eu queria fazer aquilo. Então, quando você gosta de fazer o que você faz, apesar dos problemas, aquilo parece que não é tão complicado. Então, assim, claro que foi difícil, porque teve muitos desafios, Sim, muitos imagino. problemas, mas a cada problema era um motivo para eu continuar. A cada problema que vinha era uma motivação para mim. E em nenhum momento eu pensei, eu vou desistir disso e vou seguir outra carreira. Eu nunca pensei em desistir, né? Então, eu trabalhei durante 25 anos na escola, depois eu saí para descansar. E agora eu resolvi, hoje eu estou com esse projeto de orientação familiar, né? Tem uma amiga da Izzy, estamos fazendo uma parceria para trabalhar nas escolas, para entrar nas escolas públicas também. Né? Particular e pública também. Você tá mais na particular, por enquanto, né? Agora estou fazendo uma parceria, eu quero também trabalhar na pública. Sim, né? você... Isso, então a gente já tem algumas palestras, a gente já tem uma palestra marcada para os professores, que a gente vai dar um mimo para eles, porque os professores, assim, final de ano, a gente não vai falar muito de trabalho, a gente vai fazer uma palestra leve para eles, por ser o mês professor, final de ano, eles estão precisando de algo assim muito especial, né? E a gente já tem também uma palestra para novembro com os pais, e para fevereiro também com um grupo de professores.
Então, assim, para a gente chegar nos pais, a gente vai precisar entrar nas escolas também, Aham, né? é importante. Então, eu vou entrar com a questão da educação e a minha amiga com a gestão das emoções. Porque os pais, eles, não basta só eu falar, não, você precisa educar seu filho, você precisa dizer não para ele, mas nem todos os pais têm uma boa estrutura, Para né, poder. para poder fazer o que precisa fazer. Aham. Então, aí que a gente entra com a questão da emoção. Então, tem pai que quer dizer não para o filho, mas às vezes, depois que ele diz não, ele fica se sentindo um pouco mal. Culpado. Às vezes tem a culpa, Aham. aí às vezes por algum motivo volta atrás e diz o sim, que é aí que dá, né? Desfaz. Então aí que a gente também, eu quero entrar com essa parte de cuidar dos pais também, né? Uhum. Porque eu só dou aquilo que eu tenho, né? Então, para a gente conseguir uma boa educação com essa criança, cuidar dessa criança, eu quero também contribuir com os pais. E se precisar, saúde mental também, se precisar, o que precisar, eu quero fazer uma equipe, né? Uma Sim. equipe de pessoas. Então, eu preciso de um psicólogo, aí eu quero ter o meu, assim, né? Que eu possa indicar. Eu preciso de uma pessoa para falar de saúde mental, eu quero. Então, assim, o meu projeto é que eu tenha pessoas para suprir, para orientar, para fazer aquilo que eu não tenho, que eu não vou poder fazer. Então, eu Entendi. quero trabalhar bem nessa questão aí. Você, falando assim, até mesmo da saúde mental, a gente tem visto bastante a questão até mesmo da tecnologia. Ela ajuda bastante. Sim. Nós estamos usando aqui também uma tecnologia, né, para Facilita. alcançar mais. Mas assim, tem os seus benéficos e se não se não consegue usá-la de uma forma aproveitosa e tudo mais, ela causa danos também em relação à família. Você tem percebido isso em questão, porque muitos, né, aquela questão de diálogo na família, um com o celular ali na mão, outro no mesmo espaço, a família com o celular, redes sociais também tem sido uma coisa, né, nos dias de hoje bastante. Isso você tem percebido também que tem refletido na escola, isso, a relação emocional, só para a gente ter uma ideia aqui, por mais que seja particular, né, eu acho que em geral também acontece isso, né? Sim. Na verdade, a criança, se ele ficar 1 hora nas redes sociais, pode causar um dano, ou também ele pode ficar 5 minutos e pode causar um dano também. Então, assim, os pais, nem sempre é fácil para o pai acompanhar. Para a criança, tudo bem, né? A gente, assim, sugere que a criança até 12 anos não tenha o seu próprio celular, né? Mas isso depende de cada família. Isso não tem sido fácil para os pais, porque a escola também precisa que a criança tenha um celular em algumas situações, né? Porque a escola Entendi. já está mandando recados Uhum. pelo celular, lição de casa, né? Para o adolescente já é bem mais difícil para os pais acompanharem, né? Então o adolescente ele gosta muito de ficar no quarto, mas a gente pede que os pais monitorem, que os pais fiquem perto, que os pais conversem, mas não é essa conversa, e aí, o que aconteceu hoje? O que você está vendo no celular? Não é dessa maneira, né? Porque o adolescente, você chega e fala, e aí, tá tudo bem? Tá. Como é que foi na escola? Normal. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil, mas é possível, Sim. possível. Então, precisa saber como chegar nesse adolescente, como conversar, né? E saber deixar que ele entenda que você está de olho, que você está por perto, que você está ali, né? Então, assim, não significa só tirar a tela, né? Precisa também fazer tutela, precisa cuidar desses e os momentos de juntos, em casa. Então, eu defendo muito essa questão dos momentos em casa. Qualidade de vida, né? Qualidade, né, familiar. De tempo. Mas, assim, para as escolas também tem sido bem difícil. Agora a gente tem o GPT, como é que... O chat GPT. Ah, o chat. O chat GPT já está... Assim, eles estão usando muito já nas escolas. Né? Então, assim, por isso que a cada dia que passa... os pais, mas não é tão complicado, né? A gente sabe que é possível, a gente consegue,
Por isso que a gente está aqui, né, pastor? É verdade, para a gente, né? Para auxiliar esses pais, né? E é tão interessante, Laura, que eu até lembrei de uma situação, porque eu trabalhava, né, nas escolas com projeto musicais, tanto estadual quanto municipal. E uma daqui da municipal, da nossa cidade mesmo, de Guarulhos, teve uma professora que ela chegou, poxa vida, pastor, você é pastor, músico com música, fanfarra e tudo mais, né? Tanta coisa boa. Tão E ela chegou importante. e falou, eu não tenho talento, eu não tenho... Não, falou, você tem talento sim, você é uma professora, né? Uma educadora e tudo mais. E aproveita isso daí. E como você falou sobre o problema de alguns alunos aqui, em questão de comportamento, é uma oportunidade até mesmo de você se aproximar dos pais. Quem sabe eles estão precisando de uma ajuda. E temos Sim. aqui uma professora cristã, né, Sim. já experiente e tal. Olha, depois passou algumas semanas, ela veio cheia de alegria. Porque ela falou assim, olha, realmente eu conversei, consegui chegar perto dos pais, né, identifiquei alguns problemas, levei... encaminhei para um psicólogo e essa família a gente criou um vínculo e até mesmo eu visitei eles para a igreja, eles falaram que vão até para a igreja. Olha só a aproximação, né, daquilo, e ela começou a entender que sim, ela pode ajudar. E eu fico muito feliz, viu, Laura, dentro desse seu projeto, dentro desse chamado, né, em questão familiar, eu acho muito importante. E espero que alcance as escolas, né, aí do estado, municipais, e forme, né, grandes equipes. Na verdade, assim, a parceria escola-família é possível. Né? É muito importante, precisa, né? Os pais precisam ir mais para as escolas, a escola receber. Isso vai ajudar muito, tanto a família como os professores, como a escola, né? Então, essa parceria precisa acontecer. Agora, algumas escolas já estão se abrindo bastante, estão vendo, né, que tem a necessidade, então a gente sabe que vai dar certo. Essa parceria tá fluindo. Então, e esse projeto meu de orientação familiar também, o meu objetivo é que os jovens, as crianças e adolescentes, eles avancem também nos estudos, eles aprendam também a estudar, né? Eu tenho alguns estudos sobre incentivo aos estudos, como estudar, né? Em que momento estudar, como organizar um lugarzinho em casa para estudar, que isso é importante. Eu tenho até um projeto para o futuro, a longo prazo, de conseguir mesas, né? Eu já pensei tanto até que eu vou arrumar patrocinador para arrumar mesa. Coisa boa! E eu vou ter até lugares para guardar essas mesas. Então, assim, eu tive uma família que ela disse, nossa, eu não tenho mesa, eu preciso comprar uma mesa. Então, assim, a mesa é muito importante, o lugar que faz as refeições é importante, o lugar da criança fazer o seu trabalho, a sua lição de casa também. Isso tudo conta, né? Sabe? Isso tudo conta, um lugarzinho. Não precisa ser coisa chique, mas que seja um lugarzinho arrumadinho, separadinho, porque conta, sabe? E uns dias desses eu fui no parque fazer minha caminhada de manhã cedo, 7 horas da manhã. Eu costumo ver muitos jovens, os adolescentes, no parque, né, namorando ali, conversando. E eu cheguei num casal, eu falei assim, o primeiro casal eu falei, você estuda que horas? E aí eles foram tão espertos, eles falaram à tarde. Aí no segundo casal, porque assim, eu vejo aquilo, eu falo, meu Deus, o que vai acontecer com esses meninos? Que a gente tem a geração neném, né? Mais ou menos 7% em 2019, 7% de crianças de 15 a 17 anos estavam fora da escola, ou seja, a geração neném, eles nem estudam e nem trabalham. Esse é o neném? É uma geração que tem, e aí no segundo casalzinho eu falei assim, vocês estudam de manhã, né? E eles falaram sim. Eu falei, e aí, por que vocês não estão na escola, né? Eles falaram, porque a gente não conseguiu entrar, porque a escola fechou o portão, e depois que a gente chega em cima do horário, eles não deixam. Eu falei, nossa, mas não tem tolerância? Ai, não tem tolerância, eles não deixam, mas era 7h15 da manhã. Então, assim, eu falei, e os pais de vocês? Porque, assim, eles estão ali, né, no parque. Os pais estão trabalhando, os pais não sabem. Eles não sabem que aqueles jovens estão ali no parque. Então, quando eles chegam em casa à noite, e aí, filho, foi tudo bem? Foi tudo bem. Então, para o pai, para a mãe, aquela criança, ele foi para a escola normal. Como que eu vou saber? Como que vai saber se eles estavam na escola? Indo na escola, indo nas reuniões.
Eu sei que não dá para ir em toda reunião, não dá. Mas se você não pode ir na reunião, você pede um parente, uma avó ou um tio. Em último caso, não consigo ir, vou ligar na escola e vou marcar um horário, um outro horário para eu ir. Né? Eu tenho uma crença o seguinte, quando eu quero fazer alguma coisa, eu dou um jeito de fazer. Né? Eu entendo que tem que ter essa flexibilidade. Sim. Mas é possível, porque se você for na escola, você vai saber. Então, chega na escola, tem 3 faltas. E aí se você estiver perto do seu filho, você vai saber se aquelas 3 faltas são verdadeiras ou não. Essas 3 faltas não são. Meu filho não faltou. Então, ele não veio. Então, assim, como que vai saber indo na escola? Por isso, eu falo fortemente sobre essa questão de ir até a escola. Participação até a escola. Porque essas crianças, eles precisam desse acompanhamento, eles são muito jovens. Mas porque uma das coisas que eu tenho observado também é que alguns pais, eles deixa, né, a responsabilidade para os professores, para os educadores, para a escola. Às vezes achando que eles não têm esse compromisso que é o dever do professor, ou o dever ali da escola, da direção ou tudo mais, cuidar dos filhos deles. E tem essa questão dessa participação, de ver, como você falou, né, se está realmente acompanhando, está ali na escola também, como é o desenvolvimento dele, e tem todo um contexto familiar. Isso é muito importante do que está... Na escola, uma vez eu lembro, eu fazia várias chamadas de reunião. Primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada. Dá muito trabalho. Mas na segunda chamada, você não veio, não deu e tal. Então, tinha pessoas que não sabiam que podia ir um parente. Como que a gente sabe dessas coisas? Conversando, né? Eu sei que a escola tem muito serviço, muito trabalho, muito difícil mesmo. Nem sempre dá para fazer tudo isso, mas isso é importante, isso é fundamental. Então, assim, eu lembro que uma vez eu fui na escola da minha filha, no ensino médio, e eu ficava sempre por último para falar com os professores, porque eu demorava muito, às vezes, e a professora falou assim, olha, esses pontinhos negativos aqui foi de lição que ela não trouxe. Então, assim, de 15 lições, ela não trouxe 4, né? Nossa, aquilo para mim foi um choque. Então, eu cheguei em casa, conversei com ela, aí meu marido chegou, já falei para ele, e aí a gente conversou, mas assim, a professora maravilhosa, pena que ela se aposentou, professora Vera, mas ela tinha tudo ali, eu consegui ver todos os pontinhos, lição, trabalho, tudo aqui, aí ela marcava tudo pontinho no diário, então eu consegui ver, né? Então, assim, eu sei que cada família tem as suas necessidades, suas dificuldades. Eu entendo perfeitamente, né, isso. E todos os pais querem sempre o melhor para os seus filhos. Tem um filme muito bom que é Estamos Todos Bem. É o título do filme. Estamos Todos Bem. Eu assisti recentemente esse filme com Robert De Niro. E é um filme sobre família. Vou anotar aqui que eu gosto de Se for no YouTube, precisa pagar uma taxinha, porque ele não está liberado, mas é uma taxinha bem curtinha. Eu paguei R$ 6,90 para assistir pelo YouTube. Valeu a pena. Valeu a pena. Então, assim, quando ele chega para o filho, a pergunta que ele fez para todos os filhos, você está contente, meu filho? Então, assim, todo pai quer que o filho esteja bem. Todo pai quer que o filho fique feliz, né? E a gente tem um Provérbios 22:6, que é o Provérbios que eu uso muito, é um provérbio muito usado pela educação judaica também, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela envelhecer, ela não vai se desviar desse caminho. Que caminho é esse? Né? O caminho da paz, o caminho dos mandamentos, o caminho da obediência a Deus, né? Então, isso é muito certo. Se ensinar, essa criança não vai se desviar, mesmo quando tiver velhinho. E os pais vão ter essa recompensa. Porque assim, pastor, não é todo pai que queria ser pai, na verdade. Isso é verdade. Então, assim, o meu prazer é muito grande, assim, eu trabalho, a gente da educação, quando eu falei isso lá na escola, vocês estão aqui não é só pelo salário, todo mundo começou a rir, mas não é mesmo, não é mesmo, porque o professor,
ele é digno de um salário sim. muito bom, né? Não só o professor, A profissão... todas as pessoas que trabalham na escola, eles estão ali, eles fazem de tudo. Cuida, quando é criança, faz tudo, né? Eu lembro, tem criança que chega, ele estende o pé, amarra meu sapato, né? Então, assim, o professor faz de tudo, amarra sapato, limpa, cuida, sabe? Então, assim, o profissional da educação, né? Quem sabe agora, né? Eu estou com muita esperança com o governador, né? Tarcísio de Freitas. Sim. Acho ele, assim, eu estou gostando, né? Eu acredito que ele, assim, eu vejo uma sabedoria nele, assim, no falar, né? Bem então, ponderado, né? Estou gostando, coerente, né? Então, eu tenho esperança que a gente vai melhorar. A gente não pode falar, não tem mais jeito, não. E como que isso tudo pode melhorar? Primeiro com o casal, né? Então, assim, sim, o casal, o esposo, a esposa, precisam estar muito juntos, os dois. Em harmonia, diálogo, em projeto, né, familiar. Sim, né? Os dois, né? Eu uso geralmente a hierarquia, Deus, sim, família, trabalho, o marido, primeiro como o marido vê a esposa e depois os filhos e netos, né? Então, eu vou dar um exemplo. A sua esposa quer ir numa churrascaria. Eita, coisa boa. E seus netos querem ir no McDonald's. E aí, a sua prioridade é a sua esposa. Sim. É sua esposa. Depois vai vir os netos. Então, se a esposa falar, não, eu não quero ir na churrascaria, eu quero ir no McDonald's, aí tudo bem. Mas a sua prioridade é sua esposa. Então, esposa, né, filhos, não é para priorizar filho, depois o marido, filhos, depois a mulher. Não pode inverter. Existe uma hierarquia para que tudo, né, consiga andar melhor, andar bem. Né? Bem ajustado, né? Bem ajustado, né? Pessoal, interrompi aqui rapidinho para falar do nosso patrocinador Mineiro JM. Olha aqui, tudo para a sua festa. Festa de aniversário, corporativa, pequena ou grande. E ele aluga mesas e cadeiras, brinquedos, futebol de sabão, tobogã, entre outros. Espaços para festas, louças, show, carrinhos, self-service, barracas de pipoca e algodão doce. Olha aqui os contatos aqui que você pode fazer. Ele fica na região de Guarulhos, então faça um orçamento. E você que quer ser um patrocinador do podcast Destaque Show, estará aqui na descrição desse vídeo para você também nos abençoar e ser abençoado. Então o pai, ele é a estrutura, a mãe é o afeto. O pai, ele é tem mais autoridade, a mãe é mais afetiva. Só que esses dois, eles se completam, não pode ser só um, nem só o outro, não. Os dois precisam caminhar junto. Ah, mas eu sou separada do meu marido, então os dois precisam estar juntos para o bem daquele filho, né? E abrir mão daquilo, mas eu não gosto de ficar com ele, então, não tem. A prioridade é se unirem, né, para que aquela criança tenha uma boa educação. Então, assim, a mulher, ela é mais assim, né, delicada e tal, o homem mais... eu lembro que um dia desse, lá em casa a gente tem escala, né, de lavar louça, e a minha filha... Ela tem escala? Tem escala, eu sugiro às mães... Aqui todo dia sou eu. Não, a gente fez uma escala, mas é verdade. E aí nesse dia era a escala da Esther, né, da minha filha, da caçula. E aí ela chegou da escola e falou, mãe, eu tô com dor nas pernas porque hoje eu corri muito na educação física. Eu falei, então deixa essa louça. Aí meu marido chegou e falou, mas essa louça era de quem hoje, né? Quem tá na escala hoje? Eu falei, era da Esther, mas ela tá com a perna doendo porque ela fez muita aula de educação física na escola. E ele falou assim, mas tudo bem, a vida é assim, né? Deveria mandar ela lavar. Então, o homem é mais assim, a mulher mais assim, a gente, né? A minha filha estava, um dia desse eu falei para ele, a Marina mesmo, estava com a unha machucada. Mãe, eu machuquei minha unha. Aí
Aí eu falei para ele, quando chegou meu marido, eu falei, isso, a Marina machucou a unha e tal. Aí ele falou, faz parte, né? Então, o homem é mais direto, né? Então, Racional, mas... eu falei, só isso faz parte. É direto e reto, já vai, né? Faz parte. Então, assim, é necessário andar junto. E os filhos ficam felizes, ficam com mais segurança, né? Tem também o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Timóteo 5:8, ele diz assim, para que os pais cuidem dos seus da sua casa, né? Cuidem dos seus, cuidem da sua família, da sua casa. Ele está falando, o apóstolo Paulo é uma referência, né, muito importante. Sabedoria, sabedoria, nossa. Separado para os gentios, né? Sim. Tem uma mensagem direta, mais direta para nós. Sim, que ela sempre sábio, atualizada. né? E ele Espírito disse, de Deus, né? Quando está na direcionado, vida de alguém, né? Então ele falou, cuidem dos seus. Sim. Então nós precisamos cuidar. Mas quando o pai e a mãe cuidam da sua família, a bênção não é específica só para o pai e para a mãe, né? O pai, essa bênção, ela vai para toda a geração. Ela vai permanecer para toda a geração, não só ali. Por isso, a importância da família, porque vai toda a geração. Então, se a gente tiver uma sociedade com pessoas abençoadas, pessoas com princípios e valores, claro que a sociedade vai ser melhor. Então, a intenção de Deus com a família é também assim. Então, a bênção vai se estendendo para todos, para o pai, para os filhos, para os netos, bisnetos. Então, assim, eu não sei quando que vai ser que os meus netos, né, que vão nascer e tal, meus bisnetos e tal, espero estar, né, bem para poder brincar. Mas eu quero que eles saibam se posicionar na sociedade. Eu quero que eles saibam dos seus valores. Então, o que eu estou fazendo hoje com as minhas filhas é para que elas façam com os filhos. Sim. Então, é isso que eu quero. Não só para mim. Né? É um legado familiar. É isso que eu quero. Não só para mim, mas para minhas filhas, os netos. Né? E a gente tem visto muito... até um tempo atrás, até 2021, para cada 30 casais, 10 se separavam. E esse número está crescendo. Para cada 24 casais, 10 se separam. E você falou, então a gente tem visto isso crescendo. Eu não queria nem cortar, mas aproveitando esse momento que é tão, né, atual, é tão recente, que foi a separação lá do Lucas Lima, né, com a Sandy, né, a cantora, os dois, né, cantores, dois artistas. Isso foi uma repercussão, né, na mídia, redes sociais, aquela coisa toda. E isso você também enxerga também, por mais, como reflete, né, pessoas tão famosas, Sim. Uma família talvez que vejam como modelo, né, exemplo, olha que bonito, que casal bonito, que família bonita, famosa, bem sucedida. Muitos seguidores. Isso, muitos seguidores, é isso mesmo, né, olha quantos seguidores eles têm, né, nas redes sociais eles bombam e tudo mais, tal, né, tudo que eles tocam, tal, enfim. Você vê também como isso também um reflexo para a família, né? Porque o índice que você deu é lamentável, né? Um crescimento de divórcio. E os primeiros divórcios, eles se dão nos primeiros 10 anos de casamento, né? Geralmente. Dos primeiros 10 anos, né? Conforme a Eu tenho 31. pesquisa. Eita, passou! Eu tô com 33 já. 31, mas a cada ano que passa a gente vai a gente precisa melhorando, reciclar. Porque a gente vai aprendendo, amadurecendo, né? Mas, E tem ali os filhos, no meu caso, 2 netas lindas e tudo mais. Vai chegar os seus, que coisa boa. Né? Então, em relação a isso, a gente tem visto, assim, o cuidado que você tem com a família, a gente também, aquele bate-papo, né, de bastidores também, que é tão legal. E você falando que gostaria realmente de uma família grande, né? As 3 meninas. Eu já me vejo assim no meio, um monte de gente. Rodeado, né? Então, a gente tem essa questão familiar. Mas, assim, como você falou, nem todo mundo quer ser pai. Porque hoje também, o contexto de família, a gente está vendo aí, né? O marido, a esposa e o cachorrinho.
né? Tendo o cachorro como a parte da família, cachorrinho eu também gosto, também tudo mais. Mas está numa proporção que tá de alguns até tomarem o lugar ali da criança e acharem, não, a gente já tem o nosso cachorrinho. Né? E às vezes até com possibilidades até de ter filhos, né? Tem possibilidade tanto o marido, a mulher ter filho. Não, a gente decidiu aqui só o cachorrinho e a nossa família, nós dois e o cachorro. Então a gente tem visto bastante contexto em relação a isso. E a gente tem percebido também que muitos casais não estão preparados para essa questão familiar. Sim. E é interessante quando você traz essa questão da educação, né, a experiência sua na escola de tantos anos, trazendo a família também. E o texto que você usou, né, ensina a criança, né, no caminho que ela deve andar para que ela não venha se desviar desse caminho. Sim. E o que a gente tem visto também bastante, Laura, esse contexto familiar, tem entrado dentro da escola, ameaçado muito ideologia de gênero, né, bastante, erotização, né, infantil, doutrinação. E como você tem acompanhado isso também na área da educação? Como você tem levado também para as famílias se protegerem, né, em relação a gente está falando aqui de família também, né, cristã, de valores, de princípios. Tem sido bem desafiador. Imagino. Né, pra gente, mas a gente precisa, assim, conhecer bem a família, saber o que eles estão passando, sabe? Como é que eles veem tudo isso. A gente não vai chegar e já... De uma forma agressiva, né? Não, também, a gente vai de julgamento, conhecendo. de que seja. A gente, agora, assim, o que eu sugiro para as escolas é que tenha uma pessoa treinada para atender os pais em relação a ideologias, em relação a essas coisas novas que estão surgindo. Porque, assim, o professor... nem todos os professores, eles não têm condições de se especializar em tanta coisa. Então, o que eu tenho sugerido para as escolas não tem um profissional, então forma prepara e esse vai trabalhar essas questões. Sim. E dar suporte para os outros, né, para os outros professores. Porque os pais também, eles ouvem tanta coisa, eles não sabem muitas vezes... isso é o quê? Por que isso não é bom? Por que isso é bom? Como é que eu faço com meu filho? Como é que eu faço com meu filho quando ele chegar em casa, falando dessas coisas na escola? O que eu vou dizer? Sim. Então, seria interessante que a escola tivesse um profissional para orientar esses pais, desde a educação infantil, né? Tem muitos órgãos que treinam, né? Eu gosto muito, eu tenho uma parceria não, eu era já parceira do CIESP, do Sindicato das Escolas Particulares, e eu continuo com eles, né? Sim. Nossa, assim, tem tantos professores, tantos mestres capacitados, que eles estão dando aula, eles dão aula no sindicato mesmo. Eu cansei de ir no sindicato quando era presencial, no Santo Amaro, lá na Vila Mariana. Então, assim, muitas pessoas, basta só que a gente precisa ir atrás, a gente precisa estudar, pastor. Não dá pra gente, eu fiz pedagogia e tá bom, não tem condições, porque as crianças são diferentes. Então tem essa questão, né, precisa da orientação dos professores. Sim. Na escola, e as famílias também precisam saber como lidar com essas questões. Tá. E assim, também em relação, Laura, eu vejo até mesmo, você até falou, né, do governador, tudo, Tarcísio e tal, e talvez tantos projetos que chegam lá. E às vezes até mesmo esse profissional, como você falou aí, citou, né, profissionais especializados, né, experimentados, que podem fazer esse trabalho de auxílio, esse trabalho junto com a família, né, na escola, trazendo... Teve uma época também, eu acho que não tem ainda, né? Mas a questão de psicólogos na escola, houve controvérsia, alguns falaram, é bom, outros acharam que não era tão bom assim, em relação de custo e tudo mais. Mas eu acho interessante todo esse investimento,
Porque não é mais Precisa. do que você precisa, e a relação da educação, né? Quanto tempo a criança está na escola? Mano, E tem criança o quanto dia inteiro tempo elas estão em com casa. os pais em casa? E nessa formação de família, até que você falou, tantos modelos, né? Somente a mãe que cuida, né, dos filhos, ou pai, ou enfim, de pais separados, ou também dos pais juntos, mas às vezes, né, que mudou muito a realidade. Antes era o marido, né, o provedor, que ia Era. trabalhar, e a mulher ficava em casa cuidando dos Cuidando. filhos e aquela coisa. Hoje a realidade não é essa, porque se a mulher não trabalhar, coitado do cara, né? Porque mudou, o tempo mudou, e a gente entende também essa necessidade da mulher sair, trabalhar, e deixa ali muito tempo, né? Na escola, fica muito longe dos filhos, né? E a gente até vê aí a procura de creche em todo esse contexto. O que você tem, assim, alguma coisa, algum projeto, dentro de tudo isso que você tem observado também, que poderia dar esse auxílio, né, em questão na educação, em relação desses profissionais, como você tem visto dessa forma, ou talvez até já tenha um projeto aí, quem sabe? Aí, ó, aí Tarcísio, governador, aí pessoal aí deputados, aí já Vou fica atrás- Vou vereadores. atrás do Tarcísio para patrocinar. Então, essa questão é bem difícil para os pais, mas a questão do tempo os pais precisam, apesar de trabalhar o dia inteiro, eles precisam ter um tempinho com a criança. E não é nem questão de quantidade, né? É qualidade. Qualidade de tempo, como... Né? Então, precisa abrir mão do celular às vezes, precisa abrir mão de uma outra coisa para ficar ali. Que seja 5 minutos, Sim. né? Para ficar com o filho. Né? Mas aquele tempo é só para ele, só para o filho. Né? Então, em relação a profissionais, eu conheço alguns psicopedagogos, psicólogos mesmo. Então, pode acontecer de a escola conseguir parcerias também, né, com esses profissionais, porque a gente pode trabalhar com parcerias também. Né? Eu ofereço meu trabalho, a outra pessoa oferece o dela. Sim. Né? Mas além das famílias e das crianças, os professores precisam, os coordenadores trabalham muito dentro da escola, também precisam desse suporte, né? Porque os professores que estão ali, né, amparando aquele pai, então assim, por isso que a gente precisa trabalhar junto. Em conjunto, né? Em conjunto mesmo. Porque às vezes ficam, né, os professores, às vezes, né, sucateados, sobrecarregados. Sem contar, né, que muitos professores são pais, mães, têm a sua família também, têm os seus desafios. Ali sobrecarrega com tantos alunos, né, ali com tantos problemas, e às vezes professores que bem dispostos também a ajudarem, né, tudo, acaba também ali de certa forma, mesmo na função que ele tem, né, na educação, no ensino e tudo mais, mas às vezes ali num conselho, numa observação, ou alguma coisa que também nota ou repara nos alunos, e às vezes acaba sendo uma mãezona, um paizão, e como a gente tem aquele professor, né, ou aquela professora que marca a vida da gente, né, ou por ensinar bem, ou por os conselhos às vezes, né, que deu, ou até mesmo como foi tão paciente, né, às vezes tem alunos que dão tanto trabalho, então tem essa memória. E por falar em memória, o que seria bom assim para os pais trabalhar em relação à memória? Isso daí para gravar, você falou aí tempo de qualidade, né? Eu acho que o entretenimento também é muito saudável e tudo mais. O que você poderia trazer assim para essa questão até mesmo, né? Para fortalecer em relação a isso? Para fortalecer o vínculo? Isso, o vínculo, isso mesmo. Família? Isso, dividir família. Tempo junto em casa. Mas isso precisa organizar também, né? Então, assim, não dá para ficar todo mundo comer, por exemplo. Na hora da refeição é uma oportunidade muito boa de conversar. Na mesa, né? Tirar o celular, desligar a TV também. Às vezes a TV fica ligada ali, ninguém nem sabe por que está ligada, mas está ligada ali, tira a atenção também da criança.
Então, tira o celular, tira a TV, né, todo mundo. Ou então faz um momento de conversar, gente. Vamos contar uma história, né? Esse momento de relacionamento, é nesse momento que o filho vai falar alguma coisa, né, da escola que aconteceu, ou o amigo falou, ou o amigo trouxe, né? Então, nesses momentos é que a gente vai descobrir. Não precisa necessariamente ficar fazendo pergunta, né? Então, por exemplo, assistir um filme junto, aí o menino do filme, ele tá triste, e aí o filho tá ali vendo aquele filme, se ele falar, nossa, aquele menino tá triste, aquilo, ele tá falando dele. Então, isso a gente também precisa estar atento. Na verdade, ele tá falando dele, que ele tá se sentindo também como aquele menino do filme. Então, esses momentos são fundamentais. Então, não tem como não ter. é importante, sabe? né? Porque cria, além desse vínculo, uma cultura, né, familiar. E os filhos vão ter segurança porque eles vão falar, nossa, meu pai se importa com a gente. Ele se importa comigo. Então, no caso da mãe, eu sei, tem roupa para cuidar, tem uniforme, tem a agenda, lição de casa, comida, né? Então, assim, mas a mulher, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Até mais que o homem, né? O homem, às vezes, faz uma coisa de cada vez, mas esses momentos... As caixinhas, né? São as caixinhas. Tem uma caixinha vazia que eles ficam lá... Precisa dessa caixa vazia. Então... esse momento, às vezes você precisa organizar. Então, se você sabe que à noite, domingo de tarde, vai estar todo mundo em casa, então organiza um momento, sem cobrança, sem impor, sem exigir, mas o marido, junto com a mulher, vai organizando aquele momento, sem que as crianças saibam, vocês já estão planejando aquele momento, né? Então, gente, nós vamos fazer... hoje vamos fazer alguma coisa assim, um lanche, pode fazer uma receita junto, mas assim, ficar cada um para o seu lado, muito tempo, não, sem se aproximar, isso causa distância, a criança, a mensagem que ninguém liga para mim mesmo, só que eles não falam. Eles não vão falar, mãe, você não está nem ligando para o que eu estou sentindo. Ou então chega da escola, nem percebe se eu estou bem ou se eu não estou, porque a gente precisa também observar. Porque se acontecer alguma coisa ruim na escola, ele chega em casa, ele vai direto para o quarto. Ele não vai, geralmente, ele nem vai falar nada. E às vezes os filhos querem ouvir isso dos pais, né? Está tudo bem com você, então, como você está. Precisa desse tempo, precisa desse momento. É difícil chamar todo mundo para vir para a sala? Usa uma estratégia, sabe? Precisa pensar... Tem muitas coisas que dá para a gente fazer, né? Para que todos fiquem ali. Aí dá risada, conta a história da infância, lembra do momento que foi engraçado para todo mundo. E aí, naquele momento ali, vai surgindo, vai conversando, né? E aí pode fazer uma oração, né? Se puder ler a Bíblia, melhor ainda, ler provérbios, conta uma história bíblica, ou ler outra história, ou conta um conto, uma fábula, alguma coisa assim. Mas aquele momento é muito rico, aquilo aproxima, né? Então, a gente sabe que isso é necessário. Mas hoje em dia não dá mais. Dá para fazer, dá sim, tem meios de fazer, sim. Então, assim, é possível eu tenho muito, assim... eu quero muito, sabe, contribuir, porque eu acredito muito nesses momentos que hoje muitos pais falam, mas não adianta, porque ele chega de noite, aí eu saio de manhã, ele foi para a escola, aí quando ele chega da escola, não tá, o pai saiu, aí na hora de comer, ele come no quarto e tal, então assim, precisa ter ordem, né? O rei Ezequias, Deus falou com o rei Ezequias, antes dele já ia morrer, né? Que ele não morreu. Não morreu. Mais 15 anos ganhou. Deus falou para ele o quê? De crédito. Põe em ordem a sua casa. A casa precisa ter ordem. Mas a mulher não dá conta, divide as tarefas. Precisa dividir as tarefas. E a mulher não é Mulher Maravilha, que pode tudo. Ela também cansa. Ela precisa se cuidar. Ela precisa ir no salão de vez em quando. Se puder pagar uma auxiliar de limpeza, que pague. Se não puder, divide. Cada um limpa faz um mutirão,
mas a mulher precisa se cuidar porque eu só dou aquilo que eu tenho, né? Se eu estou bem verdade. cuidada, se eu estou bem, né? Eu sugiro muito uma atividade de atividade física ou uma meditação. Eu acredito muito na meditação, aquele tempo, né, em silêncio ali, ouvindo a É que tem respiração. crente cristão que fala meditação, né? Mas tem é algo, meditação, tem vários tipos de meditação Ah. que faz um bem muito grande, né, traz harmonia interior, né? E eu trouxe aqui o exemplo de Abraão, que Deus falou, eu vou abençoar a sua família. Abraão obedeceu e Deus abençoou a família, né? Tem as parteiras, Sifrá e Puá, que elas obedeceram e elas constituíram famílias, né, que não tinham, né, família. Noé, Deus falou, construa a arca, eu vou destruir todo mundo, mas a sua família vai ser preservada. E não só Noé foi abençoado, toda a geração de Noé foi abençoado, né? Então foi trabalhoso para ele, né, até certo ponto, mas ele quis obedecer, ele decidiu. Os resultados são ricos, né? Ele decidiu obedecer, já não foi o que aconteceu com Eli. Né? Ele foi omisso. Deus falou, faz isso, e ele não fez. Ele sabia que os filhos, né? Eli era um juiz, e Deus falou, teus filhos estão aprontando. E aí Eli decidiu não dar ouvido ao que Deus falou, e ele se omitiu. Ele sabia que os filhos estavam fazendo coisa errada, principalmente com as coisas sagradas, e ele deixou. O que aconteceu? Não teve descendente. Então, a geração de Eli acabou. Não se ouve dizer, não se ouve. Então, se o mundo dependesse de Eli, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém no mundo. Então, assim, mas como que Deuteronômio 6:7 fala... ensina teu filho dentro de casa, fora de casa, no caminho, quando deitar, na mesa, inculca. Em todo tempo. Não sei se tem esse termo, inculca. Inculca na cabeça do seu filho, inculca na vida dele que os ensinamentos. A minha mãe, ela inculcou muitos provérbios, eu lembro até hoje. Dando que se recebe, se une, mas não se mistura, fazer o bem não olhar a quem. Isso ela inculcou na nossa cabeça. Diga com quem tu andas, Diz que eu com digo. quem tu és. Hoje a gente quase não ensina com provérbios, mas são tantos provérbios. Então, assim, eu uso muito até por causa disso também. Essa memória de provérbios. A disciplina precisa ser falada, precisa constante. ser praticada. Os pais precisam assumir a liderança do seu lar. Né? O líder de uma empresa, ele tem muito trabalho, mas ele precisa ter humildade, ele precisa ser firme, mas ele tem a recompensa. Ele vê a equipe produzindo, a equipe feliz, animada, crescendo, a empresa crescendo, motivada, feliz da vida, né? E assim a família, os pais, eles têm a recompensa, né? O que faz a gente chorar, né? Assim, quando você vê seu filho bem e tal. Eu tenho uma cena, quando a minha filha casou, o pastor falou assim, na hora do casamento, ele falou assim, olhem para trás e vejam a cena. O dia mais feliz. Eu olhei, eu lembro muito bem da cena, meu Deus, uma cena linda. O dia mais feliz. Aquilo me fez chorar, aquilo me emocionou. Quantas lembranças também. Né? O casamento, você vê o casamento, você vê seu filho se formando, você vê seu filho lendo livro. Nossa, mãe, terminei de ler esse livro. Terminei de ler esse livro. Então, isso é uma recompensa por tudo que a gente tem feito, sabe, pastor? Então, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque até mesmo se a gente tem, primeiro, o princípio, né? O amor. O amor. O amor. Então, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. E
pelo o amor, a gente faz esse sacrifício. Muitas vezes as pessoas, Pelo amor, ali a né? família, tem um amor, eu vou fazer por amor. E quando a gente faz por amor, as coisas realmente, a gente começa a pegar o gosto em fazer aquilo, a gente começa a sentir prazer. Os filhos também, né? Ficam prazerosos daquilo, da reunião, do bate-papo, da conversa. E quantas memórias. A gente falamos aqui, né, da memória que a gente tem da nossa criação, dos nossos pais, tudo com o contexto familiar como era, a cultura familiar. Então a gente tem todo essas lembranças, né? E a palavra de Deus fala também, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E quando a gente vê lá atrás que os pais conseguiram, você começou aí uma introdução, minha mãe não tinha tanto conhecimento, Não meus tinha. pais, os meus também, mas uma sabedoria, uma inteligência emocional, uma devoção a Deus, um temor com a palavra e um amor pela família, que tudo isso é uma grande base, importante para a família. E coisas tão básicas, né? Tão simples, tão fáceis, né, de fazer e tudo mais. E essa relação da educação, como ela é ligada, né? Educação familiar, a educação, né, a disciplina na escola, onde vai adquirir conhecimento, né? E é tão bom a gente ver, né, nossos filhos também, quando estudam, entram na escola, aquela coisa toda, se formam e tudo mais. Isso é importante. Então, esse contexto de educação é legal porque você pegou, né, esse seu chamado, essa linha toda, desde a escola, fora da escola, a experiência que você tem em questão família. Sim. E será que a gente podemos entender como pais, ou a mãe que está com seu filho, independente o contexto da família, que também nós somos educadores, independente se não temos formação de pedagogia, Sim. ou o que seja? A responsabilidade dos pais, a educação, né, é responsabilidade dos pais, né? Mas os pais, assim, como o senhor falou, na época dos meus pais, aí era diferente. Hoje é diferente, né? Não é mais como antes. Então, muitas vezes os pais falam, na minha época, meu marido um dia desse falou, na minha época era no braço. Aí minha filha falou, mas hoje não é na sua época, pai. Então, assim, existem conflitos, os conflitos existem de gerações, mas os princípios e valores, eles não mudam. Deus não muda. Permanece. O princípio Deus é bíblico, imutável. Deus é imutável. O princípio bíblico, ele não muda. A moral não muda. A gente não tem mais educação moral e cívica na escola. A escola, ela educa também, mas a maior responsabilidade é de casa. Então, assim, não é o professor que precisa falar para o aluno sentar, levantar e pôr a cadeira no lugar. Isso, se ele aprender em casa, vai facilitar na escola. Então, se os pais educar em casa, quando a criança chegar na escola, o trabalho vai ser melhor, na verdade, os pais são os facilitadores também. Né? Então, a geração muda, o comportamento muda, o pensamento muda. Então, assim, a gente tem a geração de 40 até 45, era a geração tradicional, né? De 46 a 64 é uma geração baby boomers. E aí, eu até anotei aqui, de 65 até 80 é a geração X, né? De 81 até 96 é a geração Y. De 97 até 2010 já é a geração Z. Então, assim, nas casas existem várias gerações, né? O senhor está em qual geração, pastor? O senhor é geração X ou B? O senhor deve ser geração X, 65 até 80. Eita, todo ainda nessa. Né? Tô aí no 55.4. Geração X. Geração X. Então, aí, assim, tá os valores. Então, assim, o que a gente entende? Que as gerações são diferentes, mas os valores permanecem. E é isso que vai fazer a sua geração, a sua família, prosperar, crescer, melhorar. Né? Então, eu fui no mercado um dia desse e aí eu tomei uma água de coco
E aí eu achei que eu tinha colocado a caixinha ali no carrinho e tal. E quando chegou no caixa, eu não achei a caixinha. Eu não achei a caixinha. O que será? Que geração é? Aí eu falei para a moça do caixa, eu falei assim, eu não sei onde está a caixinha. Eu falei, como é que você vai cobrar? Ela falou assim, meu marido disse que eu sou mimada. Eu falei, eu falei assim, e agora, como é que você vai cobrar? Ela disse, então, você vai ter que ir buscar outra água de coco, dessa que você bebeu, para eu passar no caixa, né? Para você. Aí eu falei para ele, Preto, você vai pegar para mim a caixa? Ele falou, não, vai você. É mimada mesmo, ele tem razão. Aí, e a preguiça de ir lá, eu já não gosto de fazer supermercado. A preguiça de ir lá, procurar a caixinha. Aí eu fui lá, busquei a caixinha e trouxe para ela. Aí ela passou, né, o código de barras, aí eu paguei, né? Porque assim, na minha casa, eu nunca vi minha mãe e meu pai burlando alguém, ou enganando alguém, ou mentindo. Isso eu aprendi desde criança. Então, assim, eu podia até ir para casa, aí depois eu pago, mas se eu chegasse em casa e eu não tivesse pago aquela água, eu iria voltar no mercado, porque foi isso que eu aprendi, né? Valores. Foi isso que são os valores. Princípios. Então, assim, os valores, eles permanecem. E uma coisa que eu quero deixar também para quem está me assistindo, que nós precisamos dos outros, nós precisamos de Deus, nós precisamos dos outros para nos ajudar. Então, assim, nós precisamos pedir ajuda, né? Nós, como estamos doentes, nós vamos no médico, então se eu não estou conseguindo fazer o que precisa fazer, eu vou pedir para alguém me ensinar, ou pedir para alguém me ajudar, né? E pedir ajuda para Deus, pedir ajuda para as pessoas, pedir ajuda para aqueles que estão ali. Olha, eu preciso de ajuda, e saber que a gente erra, a gente precisa ter essa coragem, né? Tem até um livro, né? Coragem de Ser Imperfeito, né? Da Brené Brown, um livro muito bom. A gente precisa ter essa coragem de dizer, eu não sei fazer. As pessoas geralmente não falam, né? Eu não sei e tal, não consigo. Eu não sei. Às vezes por constrangimento. Eu não sei. Então, assim, aconteceu uma coisa lá em casa esses dias. Tem uma das minhas filhas, eu não vou falar aqui, senão... Ela está aqui? Não sei. Ela estava, assim, passou por uma fase de estava bagunceira no quarto, né? Deixando o quarto meio bagunçado. Aí arrumava o quarto, aí depois ficava tudo bagunçado. Aí a gente falava, precisa arrumar esse quarto, né? Mesmo que não fique tudo certinho no lugar, mas esse quarto precisa dar uma ajeitada, não tá legal. Aí, não, tá bom, vou arrumar. Aí arrumava, daqui a pouco entra, sai, estuda, sai, trabalha, fica. E aí, teve um dia que ficou tão assim bagunçado. E aí eu gosto de orar quando não tem ninguém em casa. E nesse dia ela foi trabalhar na empresa. E aí eu entrei no quarto dela. Eu falei assim, Deus, eu sei que Deus sabia, mas eu fui mostrar para ele. E aí eu entrei no quarto. Será que é porque antes da gente orar ele já sabe o que a gente... Ele sabe, mas eu falei, Deus, olha esse quarto. Olha como é que está esse quarto. Senhor, eu não quero que fique, eu também acho que o Senhor não quer que esse quarto fique assim, né? E aí eu orei e falei, olha, porque assim, às vezes a gente consegue fazer e às vezes a gente precisa pedir para quem é maior do que a gente, sabe, pastor? Sim. A nossa força maior. Com certeza. E aí eu falei para ele, mostrei as roupas, mostrei a mesa, falei, olha como é que tá isso aqui, Deus, eu não sei, Senhor, eu não gosto disso aqui não, eu não quero estar assim, olha, não é que eu queira, Deus. E aí eu sei que, pastor, para resumir a história, ela está tão organizada, e ela não só está organizando o quarto, como ela está comprando acessórios para enfeitar. O quarto evoluiu, né? Sim. Foi num... Tá indo para um nível então, hard. Assim, a oração do justo tem muito valor, sabe? Então, assim, nós precisamos de ajuda, porque tem vezes que é pesado, sabe? Então, nós precisamos muito buscar. E aí eu quero também, assim, em relação aos casais, eu não sei se tem algum casal, assim, que está nos assistindo aqui, mas se tiver algum casal que está, assim,
pensando em se separar, dizendo, ai, não dá mais, eu não vou aguentar, é melhor separar. E assim, eu quero dizer que persistam até quando aguentar, sabe? Não é ser teimoso, é ser persistente. Diferente, né? Persista, sabe? Até quando você aguentar e peça ajuda. Se o marido não quiser ir, você vai pedir. Se a mulher não quiser ir, você vai. Mas assim, pense no seu bem-estar, porque às vezes a gente pensa assim, não, se eu me separar vai ficar tudo melhor. E às vezes nem sempre é assim, não é? Então pensem nos filhos. Quando eu estava na escola, eu conseguia ver bem as crianças. Tinha sala que tinha um desempenho maravilhoso. Então eu ficava vendo, esses aqui tem pai e mãe, esses aqui. Então assim, muitos das crianças com desempenho muito bom, eles tinham apoio da família. Aquilo reflete na aprendizagem. Então, assim, eu falei, meu Deus, eu ficava vendo todas as crianças com dificuldade, às vezes tinha problema de comportamento. Então, aquela criança, ela estava passando por uma situação e às vezes a gente chamava a mãe para contar, porque às vezes as mães não sabem. Tem crianças que se cortam e usam um moletom, então não tem como a mãe saber, né? Porque não se troca na frente da mãe e às vezes está com o braço cortado. E a gente sabe na escola, né? Então eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu quero que Deus me ajude para que eu nunca separe do meu marido, porque eu não quero em nenhum momento criar minhas filhas, né? Longe do pai. Assim, eu sei que tem casos que não dá. Uhum. Tem casos de esposas que tentam e não dá. Eu sei, tem cada situação. Tem mulheres que cuidam dos filhos sozinhas, né? Então, a maior parte, quem sofre, geralmente, nas pesquisas apontam que quem sofre mais, geralmente, é a mulher, né? A Bíblia fala, né, o vaso mais fraco. Então, assim, vale a pena persistir, pedir ajuda nas igrejas, psicólogos, sabe? Tem muitas pessoas, eu posso indicar, eu conheço pessoas que tratam de casais, então eu posso indicar. Eu quero também me aperfeiçoar um pouco em relação a casais, né? Quem sabe mais para frente, eu e o marido, a gente pode fazer um trabalho também que é muito necessário. Que Deus abençoe. Muito importante. Quer dizer, ou seja, né, cercar a família, a importância, a gente está falando aqui sobre a importância da família, e cercar, né, por todos os lados. As né, brechas, fechar as brechas. Fechar do casal, do marido, da esposa, fechar as brechinhas. dos filhos, todo o contexto, família, e fechar as brechas. E por amor, né, pastor? Amor é o que move, é o que realmente nos dá o fôlego, né, maior, e entender que vai valer a pena. E vale sempre a pena. Eu queria, assim, até mesmo, gente, quantas dicas aqui, né? Quantas dicas que você deu aqui e tal, né? E até eu fiquei aqui, a gente, do jeito que você fala também, né? Eu quero fazer um canal no YouTube de os perrengues que eu passei aí, ó, já na escola. Faz também um canal, já escreve um livro, né? Um e-book, já tem vai... muitas histórias muitas para contar. Coisas. Nossa. E a gente percebe dentro disso, Laura, que como você é família, realmente, você ama a família, você tem isso no coração, isso Deus tem visto no seu coração. É o chamado, né? Deus conhece o nosso interior, sabe a nossa capacidade, de repente quantas pessoas você pode despertar também nesse chamado tão importante que é a família. Eu falei aqui, né, das dicas, e interessante, né? Coisas tão básicas, princípios tão que nada, o tempo passa, né? A tecnologia avança, mas os princípios são os mesmos, como você falou, permanece, os valores permanecem. Como é insistente a gente, né, sempre abordar esse assunto. Sim. Porque, como eu falei aqui, né, um casal tão famoso aí que separaram, parece tão fácil, gente. São famosos, têm dinheiro, você fica com a fazenda tal, eu fico lá com o sítio tal, com a empresa tal, com tal, né? Eles com dinheiro parece até mesmo que é fácil, mas a gente sabe que tem umas sequelas disso daí. Não é fácil. Como vai ser? É filho, eu não sei o que eles têm, né? Se é filho, eu não sei. Como será? Mesmo com todo esse dinheiro, mesmo sendo milionários, como vai ser? A gente espera, né, que, lógico, de repente eles possam se rever, a gente não sabe também o que aconteceu, mas, enfim,
a importância, independente da classe econômica, nós tivemos nossos pais simples, né? Sim. Graças a Deus nunca faltou nada, acho que na sua família também, mas muito bem, graças a Deus, educado, e pode ser dentro de pessoas, né, desfavorecidas, vamos dizer assim, de questões econômicas, né? Talvez não tem estudo, não tem uma formação, mas isso é independente, né? Também não adianta tantos canudos, tanta formação e de repente não saber conduzir uma família. E aí? O que adianta? Ganhar o mundo todo, ganhar tantos diplomas e perder aqueles que são seus. Então, como está na Bíblia, né? Cuidar dos seus. Eu queria, é tão bom passar tão rápido também o tempo. Você deu uma dica aí de compartilhar também entre família, e eu vou pedir para quem está assistindo, você que assistiu até aqui, acompanhou, gente, compartilha esse vídeo. Eu vou deixar também aqui, Laura, suas redes sociais, posso deixar o contato? Sim. Você dá também palestra, vou deixar também na descrição do Sim. vídeo também, ali, quem quiser fazer contato, chamar para mais podcast, quem quiser patrocinar você também, o Destaque Show também, viu? Patrocinador do Destaque Show. Eu tô procurando patrocinador pra gente ir nas escolas públicas, que as escolas públicas às vezes não pode pagar, né? Então... Mas a gente vai assim mesmo. Vai, tem que ir, né? A gente vai. Chamou, né? A gente vai. Então, vai estar na descrição do vídeo, vou deixar lá tudo, os seus dados, redes sociais e tudo mais. Para mim é um prazer atender, né? A gente vai, para chegar nos pais, a gente vai para a escola. Uhum. Então, a escola precisa, a família precisa. E eu tô com a minha amiga também, que a gente está indo junto lá na... Agora vamos sentar para organizar essas... Sempre andar, né? De 2 em 2 ou de 2 em 2. Né? Daí fortalece. Se um cair, o outro, né, ali vai lá e levanta. Se um desanimar, o outro anima. Porque o desafio é grande, mas Deus é sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Amém. Eu acredito que muitas vidas, né, e muitas famílias serão abençoadas. E escolas, né? Esperamos que esse projeto seu aí venha abranger bastante. Eu queria que você fizesse as considerações finais aqui, tá bom? O que você poderia aí também, dentro do que tá no seu coração, ou tantas dicas que você deu também, mas fica aí à vontade aí para fazer essas considerações finais. Eu quero lembrar aos pais, eu sei que eles já fazem, que eu não falei aqui, pastor, de falar palavras de bênçãos para os filhos, né? Evitar críticas, evitar palavras pesadas, né? Se tiver com vontade de falar, se for falar uma coisa que não seja muito legal, fecha a boca, não fale, espere passar aqueles 10 segundos. E assim, a família não está falida, a família é um projeto de Deus e a família, né, nós temos esperança, eu tenho esperança de jovens melhores, e assim, não é tão complicado, a gente não pode fazer um gigante, né? A gente tá aqui, o senhor está aqui com o seu projeto aqui, eu quero dizer que precisamos ter esperança, né? Precisamos ter esperança e pensar, eu vou conseguir, eu vou buscar ajuda, eu vou vencer, isso vai passar e toda fase passa, então é melhor pensar assim, isso vai passar, né? E nós vamos conseguir melhorar, vamos conseguir superar algumas fases aí difíceis que também passam. Amém. Queria agradecer, viu, sua presença, muito obrigado e por poder aqui também contribuir, né, somar aqui com o podcast, né? Outras vezes a gente pode ver tantos temas aí que a gente pode também levantar aqui, aproveitar aí seu conhecimento, a sua experiência e estar convidada para... Estou aprendendo, né? Como diz a Madre Teresa, sou uma gotinha no oceano. Uma gotinha no oceano, né? Cada dia a gente aprende mais. E quem aprende, ensina, quem ensina, aprende. É verdade, é dessa forma. E muito obrigado, que Deus abençoe grandemente sua vida, né? Toda a família, manda lá um abração pro marido, pastor. Obrigado também a filhona aqui, Marina, veio acompanhando você. Homenagem pra Marina que me trouxe aqui. Também queria agradecer. Agradecer, né? O Lucas, né, Lucas? O Lucas aqui, né? Sua esposa, minha esposa. Cafezinho.
Ai, tomei um cafezinho café bom, né? quentinho. Bom, aqui tem café, tem fé ali, ó, e cafuné. Aqui tem fé. Obrigada, Ruth. E queria agradecer também o pastor Del, reverendo Sim. Del, que fez contato. Tem uma irmã, uma bênção. Ele tem um banco de E pessoas. ele Eu já tem, falei, ó. ele tem um banco. Você fala, eu preciso de uma pessoa, ele rapidinho ele te dá. E foi pastor que, glória a Deus, jorra, né? É um rio, né? Tá, o transbordante. E ele falou, né, tudo mais. Ele falou, só dá a senha. Fala que é o pastor Del. Eu falei, opa, já liguei. Você muito também ali solicita e tudo mais. Muito obrigado. Deus abençoe. E a gente vai, né, encerrando por aqui. Compartilhe. Olha, gente, curta, comenta aqui, né, com a Cosmovisão Cristã, esse podcast. Então, a gente tem desafios aqui também, tá? E precisamos de ajuda, como aqui a Laura falou. E quando precisar de ajuda, fala que precisa de ajuda. Eu preciso da ajuda de vocês. Então compartilhe, você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, no podcast. E Deus te abençoe. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.